Aí, galera, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. Aliás, porra, não pode mais fazer assim, não pode mais fazer assado. O Elon Musk foi fazer assim, já disseram que ele era o Hitler. Porra, como é que a gente vai fazer assim? Aí, se o cara for fazer assim, Matoso, porra, como é que eu vou falar? A gente não pode mais cumprimentar, é muita censura, velho. É muita pressão, é muito patrulhamento. Como é que eu vou fazer assim? Assim? Não faz nada. Como não faz nada? Se eu fizer assim, pô, Jesus Cristo morreu de braços abertos enquanto fica de braços cruzados, que patrulhamento ridículo hoje em dia existe, cara. É um negócio impressionante. Então tá bom, vamos fazer. Mas se eu fizer assim, aparece a minha careca. Que horror, cara. Que situação complicada é essa? Mas acho que nada. Não custa. Acho que assim é legal, né? Fazer assim é uma forma de um cumprimento, de oração, de reverência. O Pedro, do centroavante do Flamengo, faz assim, né? Já dobra demais a mão, né? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado. No primeiro dia do programa que aconteceu no dia 20, dia de São Sebastião, hoje é dia 21 de janeiro de 2025, estamos com o segundo programa É Pra Valer. E olha, eu vou virar aqui para essa câmera, eu vou fazer uma referência, o que ontem eu não consegui fazer, por isso que eu não falei, né? O Léo Batista foi enterrado ontem. Aí eu olho esta cadeira, aí eu lembro de uma música antiga, eu era menino, mas eu ouvia, né? Mas de uma coisa podes ter certeza, que o teu lugar aqui na minha mesa, a tua cadeira ainda está vazia. Isso é um sucesso antigo, de Lupicínio Rodrigues, Cadeira Vazia. Mas está faltando o nosso entrevistado, né? Nem tanto o Léo Batista, que ele vai ocupar outro posto lá adiante. Mas deveria estar aqui, segundo um roteiro, mas não foi possível mais falar com ele, e eu não estou fazendo crítica, porque eu sei que o Ricardo Gluckpol é muito ocupado, são muitas reuniões, são muitas coisas que ele tem que tratar. Eu consegui entrevistar o presidente da Turno, Milton Sobral Santos, eu consegui entrevistar o presidente do Clube do Remo, que é difícil, hein? Entrevistar o Tonhão não é fácil. Não é que ele seja ruim, é porque é uma série de coisas. Mas eu consegui falar com ele, com o Roger Aguilera, que também veio aqui, mas eu não consegui falar com o presidente da nossa federação, que em outro momento ele já veio aqui. Não veio desta vez, mas ele vem. Eu entendo, não foi possível ele dar o retorno, mas a cadeira está vazia, não é por causa dele, não. Mas eu já estou dando uma lembrança que eu particularmente gosto do Ricardo Gluckpol, que é um cara muito importante no contexto do futebol do Pará. Mas, meus amigos, eu vou ter aqui a fala do técnico do Paysandu, Márcio Fernandes. Porque o Márcio Fernandes é a notícia, eu anuncio a notícia, tá certo? O que ele fala é a notícia. Eu anuncio o que ele vai falar. Porque, tudo bem, eu vejo o jogo, eu olho, observo e tal, eu analiso, tenho minha visão daqui de fora. Mas como eu fui repórter, eu não comecei aqui como apresentador, eu comecei como foca, anotando notícia e dando para um cara que chegava lá na rádio, escrevia, e o outro que ia ler, e às vezes ele ia tudo diferente daquilo que eu tinha dito aqui. Então eu acompanhei o futebol lá na beira do campo. A gente vê, às vezes o cara está com uma situação que a gente não sabe. Então nós vamos ouvir ainda da estreia do Paysandu, mas ainda, Matoso, ainda, porque agora que vai começar a segunda rodada, tem uma outra inusitada. Eu tive um repá uma época em casa, a turma ficou idosa, né? Eu chamo, mas os caras não querem mais. Tinha um goleiro no time do Remo, que ele se auto-intitulava de Graúna. Um cara negro, alto, magro, parecia aquele corredor queniano, mora lá na Angostura, o Maurício Alberto. Então ele se Graúna porque tinha um goleiro no Clube do Remo chamado Graúna. Esse camarada, ele mudou de time, ele virou casaco, porque ele não aguentava mais ver o Remo apanhar tanto. Ele virou, foi pro Paysandu, disse, vira casaca, a turma do Remo encheu o saco dele. Aí ele mudou o nome de Graúna para Grafite, que tinha um jogador que era de São Paulo, brilhou, né, o Grafite, parece que chegou a jogar a seleção brasileira. Aí o Grafite passou a ser goleiro do Paysandu. Ok, vira casaca é uma história velha, mas eu vou apresentar que o MacGyver detectou, apesar de não pegar o nome do camarada, quem sabe em breve ele diz, ele virou casaca. Ele mudou de um time grande, campeão, muito campeão, para ser tunante.
Nenhum demérito para a Tuna Luz Brasileira, que a Tuna é a Tuna. Mas foi estranho. Daqui a pouco o MacGyver conta essa história. E também Dodô. O cara entrou, fez logo 2 gols, né? O Nicolas fez 2 gols no Paysandu, mas o Dodô, estreante, o Nicolas já é figura carimbada no nosso álbum de figurinhas do Parazão, mas o Dodô chegou e cravou daqui a pouco o Dodô. Mas, meus amigos, nessa abertura do programa, aqui o É Pra Valer do canal 14, Gazeta Belém, eu ontem não consegui falar, porque a emoção toma. Já desse eu gravei um vídeo de uma relação que eu tive com o Cid Moreira, no meu tempo que eu fui apresentador da Rede Globo de televisão na TV Liberal em Belém do Pará. E havia uma aproximação muito forte. Esses dias eu vi um jogador, não sei se foi o Romário, qual foi o jogador que se referia, que era muito... Aliás, o Márcio Fernandes, ele fala na entrevista dele, não aqui, ele não vai falar hoje, mas ele falou para o Rodolfo do pessoal da Liberal que era muito comum aparecer no Fantástico os gols da rodada. E eu narrei muitos gols da rodada para o Fantástico na época que eu era do Globo Esporte, Liberal Esporte. 78, 79, 80, 81, 82, até 83. O Márcio Fernandes tem razão. E o Léo Batista era apresentador. E outro momento foi o Fernando Vanucci também, que já se foi. Eu, contemporâneo deles. Na época, quando a Globo me convidou, em 1978, 79, até 81, quando eu fui lá para o Ciro José, irmão do Luciano do Vale, eu fui lá no Jardim Botânico dizer que eu não ia, porque eu pretendia ficar em Belém, questão de família. Eu preferi ficar aqui. Porque acontece isso com o jogador de futebol. Não, eu não vou e tal, tem a família. Aconteceu comigo também. Por isso que eu não contesto ninguém, é o direito de cada um. Então, naquela altura, eu com 27, 28 anos, portanto, o Léo já tinha aí os seus 47, 48. E o Léo Batista, uma figura sem nenhuma dúvida. É um cara que passava aquela imagem do paizão, do amigão, aquela forma de apresentação que nos deixava muito tranquilos e alegres ao mesmo tempo, aquela coisa serena, como foi colocado no final a voz marcante. Então a gente lamenta, sente muito, não é porque se foi, né? Mas era um cara... Como se diz assim, mas tu conhecia pessoalmente? Não. Eu encontrei com o Vanucci, mas com ele não. Encontrei com o Gerson, Canhotinha de Ouro. Com o Léo Batista eu não cheguei a encontrar. Encontrei com o Ciro José, que era irmão do Luciano do Vale, que era o comentarista da Globo daquela época. Então, para te ver que eu tenho uma passagem de algum tempo. E a gente sente muito, sem nenhuma dúvida, é uma figura, não só a voz, mas uma figura marcante no vídeo. Mas, ao mesmo tempo... Aí ficou uma observação do Márcio Fernandes, que está lá na coletiva que ele deu após o jogo. Passava e dizia, não, às vezes eu estava em Belém, porque ele jogou em Belém, ele foi ponto esquerda do Paysandu. Quando o Lupercínio foi para o Botafogo, o Paysandu contratou o Marcinho, um baita ponta esquerda, Ia para cima também, ele veio do Santos, baita jogador. E o Lupercínio foi para o Botafogo. O Lupercínio que veio da base do Paysandu. E era comum ele dizer, pô, às vezes eu só sabia que eu estava na Bahia, eu estava em Belém, ele jogava nos lugares, os jogadores se viam quando passava o gol do Fantástico, os gols da rodada. Hoje em dia nem sempre passa. Aí são outros 500, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas, pessoal, é o seguinte, depois do jogo que a Tuna meteu 2-0 no primeiro tempo no Bragantino, infelizmente, nós tivemos uns piripaques operacionais técnicos, isso é normal, né? O próprio técnico do Paysandu, ele vai falar daqui a pouco, eu errei e mudei. Então, imagina, né? A gente também comete. Aí nós tivemos um probleminha, eu só estou dizendo, nem precisava dizer, porque não vai aparecer, sobrou essa fala que eu disse, não, porra, coloca, MacGyver. Que papo é esse de virar casaca, MacGyver? Manda aí, garoto. Pois é, Matoso, história inusitada que só o futebol paraense tem. E você confere tudo aqui no É Pra Valer. Matoso, um torcedor que hoje é Cruz Maltino, um dia já foi listrado, foi torcedor do Paysandu. Mas eu vou deixar ele contar essa história aqui pra gente. Ele que esteve no estádio do Souza, viu a Cruz de Malta, Águia Guerreira, lá do Souza, vencer a equipe do Bragantino por 2-1, aquele jogo que foi um sufoco no final do jogo, mas ele estava lá, firme e forte, e a gente vai conferir um pouco dessa história do torcedor que um dia foi do Papão e hoje é da Cruz de Malta, a Tuna Luz Brasileira. Cara, eu vi um jogo aqui, 2010,
Nunca vi um jogo assim, aí eu deixei de ser parecido pra ser Tuna. Sério mesmo? Qual foi o Pra jogo que ver se- aconteceu no jogo? Cara, Tuna perdeu do Castanhal, mas inexplicável, inexplicável. Qual foi o ano? 2010, 2010. Tuna e Castanhal aqui pelo Paraense. foi. Tá aí. São histórias do futebol. Eu sou o MacGyver, aqui para o É Pra Valer. Esse é o torcedor que era Paysandu, cara. Porque eu contei a história aqui do grafite, não foi? Tudo bem, o time estava perdendo, ele mudar de casaca, vai lá que seja. Mas o Paysandu, ganhador, vencedor, ele ficou com pena da Tuna porque perdeu para o Castanhal. Solidariedade, virou um Cruz Maltino empedernido. Um grande abraço, portanto, aos Cruz Maltinos, que é uma bandeira maravilhosa, fantástica, que nós devemos toda a consideração. Eu vou para esse lado aqui agora e vou pedir o camarada que entrou na equipe do Clube do Remo. Olha, amanhã, na quarta-feira, eu vou ter... tu estás igual a defesa do time que eu conheço aí, pô, vai lá, vai cá, vai lá, vem cá, pô, corta pro lado, eu faço que vou, não vou, acabo fundo. Aí o que acontece? O Rodrigo Santana, amanhã nós vamos ter o desdobramento da fala dele após os 5-0 que ele deu. 5-0, o pessoal chama de chocolate, eu prefiro dizer açaí com tambaqui assado. Com todo respeito ao meu querido amigo Samuel Cândido, o pessoal do São Francisco, que eu sei muito bem da luta de vocês, mas o Clube do Remo jogou muito fácil. Mas o técnico o Rodrigo Santana vai falar um pouquinho sobre isso. E também nós vamos mostrar um pouco do Cadu de novo, primeiro jogo. Se o menino tivesse errado, todo mundo estava pegando no pé do garoto. Então vamos falar quando o cara acerta para estimular o moleque mais adiante. Tá certo? Vamos falar mais do Cadu amanhã. Mas hoje, Dodô! Dodô é o nome do homem. Manda lá, MacGyver. Pois é, o Dodô que fez 2 gols na sua estreia no campeonato. E diga-se de passagem, um golaço aquele gol que ele fez por cobertura ali diante do goleirão do time do São Francisco. O Remo que venceu bem Matoso, 5-0 na estreia dele no Campeonato Paraense diante da equipe do São Francisco. O Dodô fala um pouquinho pra gente de como ele se sentiu já nessa estreia do campeonato fazendo 2 gols. A gente criou bastante chances, né? Acho que no primeiro tempo a gente teve a oportunidade até de fazer mais gols. A gente vem treinando bastante, conversando bastante. O Rodrigo vem passando muitas coisas pra gente também. A gente tem muito jogador de qualidade, isso daí facilita o toque de bola. Então acho que quanto mais a gente treinando e jogando, acho que a gente vai melhorar nisso. Então acho que está todo mundo de parabéns. E continuar com os pezinhos no chão, trabalhando, que a gente está no caminho certo. Mais feliz de ter começado bem, de ter feito 2 gols, de ter poder ajudado minha equipe. A gente fica ansioso também, porque todo mundo gosta de jogar. Então vai ser bom que a gente tem mais uma semana de treinamento, uma semana longa, para a gente ajustar mais algumas coisas, o Rodrigo passar as coisas para a gente que ele precisa passar. E como tem 2 jogos durante a semana, a gente tem um grupo bom. Quem começar o jogo vai dar o seu melhor, quem entrar também eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Então, tá todos preparados aí, buscando sua oportunidade. Recebeu, devolveu a Ítalo, um passe de letra na direção de Cadu. Ele viu o goleiro na frente dele, do outro lado, Dodô, Cadu, Dodô, que golaço! Gol! Que bela jogada do ataque do Clube do Remo. Ítalo, Cadu, Dodô, deu leão, 2-0, decorriam 34 minutos de espetáculo do primeiro tempo. Remo 2, São Francisco de Santarém 0. Ele avança, levantou na boca do gol, a bola bateu no zagueiro, botou, Dodô tentou por cobertura, a bola vai entrando. Gol! Que é isso, minha gente? Veja como aconteceu o gol de novo. 1 minuto, 20 segundos de espetáculo do segundo tempo. O Remo marca a goleada na abertura do Parazão 2025. Remo 4, São Francisco de Santarém 0. E ele, que é artilheiro do campeonato, ao lado do Nicolas do Paysandu. O Dodô fez no sábado 2 gols e o Nicolas fez 2 gols no domingo pela equipe do Paysandu. A briga vai ser feia, são 2 artilheiros e o detalhe, vamos aguardar e ver realmente quem vai se dar bem quando tiver o repar. Mas isso
é história para daqui a pouco. Eu sou o MacGyver, trazendo aqui as notícias do Clube do Remo para o É Pra Valer. Bom, agora deixa eu mandar o nosso colher de chá, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas me abordam na rua. No domingo pela manhã, quando eu fui comprar uma carne para assar, né, na expectativa do jogo do Paysandu, depois de ter visto no domingo, aí eu encontrei um amigo lá na José Bonifácio, ali com a Cajuí, a sequência da Cláudio Sander, meu querido Gabriel, lá no açougue Gabriel. Pô, Matoso, eu tô sabendo que tu vais começar lá Pô, eu digo 11h30 da manhã, no canal 14, é no 14, não tem, é no 12, pois é, aqui é no 14. Pô, tu vai mandar abraço, tu vai tirar foto? Vou, meu irmão. O abraço é uma das coisas mais humanas que existe. O abraço apertado, o abraço fraterno, o abraço filial, o abraço da amizade. Tem o abraço do tamanduá. Mas esse aí, meu amigo, tu percebe. E alguém te conta. E você, com o tempo, sabe quando o abraço do amigo urso é o abraço do tamanduá. Vamos abraçar, sim. Para mim, uma das manifestações mais humanas que existe. Então, por exemplo, tá aí o Gabriel. Olha lá, eu estava de camiseta, fui lá, rapidola, tirou uma foto. Gabriel, torcedor do Paysandu pra caramba. E ele virando e diz assim, eu gosto de ver quando tu narra o gol do Papão, Matoso. Calma lá, baixa a tua bola. Esse outro aí é o meu querido Pantera, o Pantera Negra. Deixa eu ler aqui, bota a foto do Pantera Negra, ele está com a família dele aí, rapaz. Cadê o Pantera Negra? Que é isso, minha gente? Cadê a anotação? Ele está com a família dele, Dona Edna, a irmã, está sendo enteada, os familiares nessa foto, também é Ananindeua. O Pantera Negra é locutor, é colega nosso, radialista, é homem da publicidade do mercado de Ananindeua, lá na BR-316, com a Cláudio Sanders. Grande abraço, meu querido Pantera Negra. Aliás, aproveito e mando para o Eugênio Frazão, que é da equipe da doutora Ivelane, uma mulher empresária, foi presidente da CIA. O Pantera até fica me dizer quem é o novo presidente da CIA, porque a dona Ivelane assumiu a condição de vereadora. Uma mulher empresária há mais de 32 anos e a gente abraça aqui, viu, Eugênio? Muito obrigado pelo teu prestígio também, a gente aqui no nosso É Pra Valer. Este outro jovem, eu estive lá na colação de grau, no jantar de colação de grau do doutor Paulo Souza, filho do Paulo e da Núbia, neto da dona Tereza Holanda, tá certo? A gente assim, nossa, a gente conhece, foi um prazer muito grande, porque a gente conhece a história de luta, de superação, de saúde que esse rapaz enfrentou, o Paulinho, chama assim, com muito carinho, e o Paulinho se formou em advogado, apesar da questão de saúde, e já está com a OAB. Paulinho, vai lá, garoto, advogado, deixa eu puxar para cá. Agora eu vou puxar a brasa, você viu, portanto, aí o Dodô arrebentou ainda há pouco, né? Mostrando lá os gols, essa coisa toda. Tem cara de jogador mesmo, né? Grande Dodô, tem jeito de jogador. Agora vamos ao nosso querido Márcio Fernandes. O Papão deu de 4-1. O time do Capitão Poço criou algum obstáculo, mas o Paysandu, uma goleada de 4-1, convenhamos. Um score que relativa facilidade, a gente pode dizer, no final. Mas o Capitão Poço foi um bom sparring para um time novato, o time lá da Terra da Laranja, lá de Capitão Poço. E a primeira conversa que eu puxo aqui do nosso querido Márcio Fernandes, a gente tem que ouvir o cara. Eu dou a minha opinião, eu dou a minha dica, mas o camarada tem a justificativa dele. Aqui a defesa, o início do trabalho, 3 estreias e as oscilações do equipe nesse primeiro jogo, Márcio Fernandes. Diga lá. Olha, eu acho que a gente tem que primeiro entender que estamos no início do trabalho, vai haver oscilações, isso é normal. Hoje nós tivemos 3 estreias, nós tivemos o Rossi, o Espinosa e o Cavalieri, né? Devagarzinho a gente está colocando os jogadores, ainda não estão nas melhores condições físicas, vão, consequentemente, ganhar isso, e isso acontecendo, tecnicamente também vão melhorar, né? Na verdade tivemos 4, né? O Pedro também, o Pedro tinha entrado no jogo, né? Mas saindo jogando, o Pedro também entrou, e eu acho que fizemos um jogo equilibrado, um jogo onde nós ficamos com o jogo todo sempre na nossa mão e conseguimos um placar de 4-1,
Não é fácil vencer, não é fácil fazer gols. Então, temos que ir com calma, mas acho que estamos no caminho certo. A outra fala que a gente extraiu aqui do Márcio Fernandes, é importante a gente ouvir o treinador, é início do trabalho. A gente já fica ouvindo dizer, pô, mas esse time, investimento é alto, não é nada daquilo. Calma, gente, pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Me escalem uma seleção reserva do Brasil. Me escala aí, Pantinho. Escala ova, pô. Me escala aí. Vocês que entendem tudo, me escala uma seleção reserva do Brasil. Não tem, o futebol brasileiro está complexo. Imagina os caras chegando aqui, por mais investimento que tenha, não sei o que e tal, e com essa mudança do time, as oscilações, ele admite que houve erro aqui e acolá. Aí vem, e o Juninho, tu não sabe que já sabe? Márcio Fernandes, fala aí. Não, realmente ficamos expostos a isso, mediante a um sistema que nós tentamos hoje, né? Colocamos em prática, mas a gente sentiu que realmente o meio ficou bem vulnerável e isso prejudicou muito os nossos zagueiros, porque ficaram praticamente de mano ali. Então, depois no segundo tempo a gente acertou, né? E aí já não ocorreu esse problema. Mas no primeiro tempo sim, tiveram dois lances que mostraram essa condição para o adversário, né? Mas são coisas que a gente vai testando, vai vendo, esse aqui não dá certo para fazer isso, vamos fazer isso. E no final a gente chega numa conclusão ideal da equipe, né? Por enquanto estamos numa fase de testes, colocando, olhando, vendo qual o melhor sistema que a gente vai adotar para a nossa equipe. Então é uma coisa normal de início de campeonato. Márcio, um outro ponto. O Paysandu já vai jogar, né, em Marabá na próxima rodada contra o Águia, um adversário complicado, maior investimento, com exceção de Remo e Paysandu aqui no Campeonato Paraense. Tu pensas em alterar o time já para a sequência, para dar uma rodagem, início de competição, ou não? Vai manter o time titular para pegar ritmo, não só de jogo, de sistema mesmo? Ainda não pensamos nisso, né? Acabou o jogo agora. Nós vamos conversar. A gente tem realmente um staff muito bom, um staff que nos dá uma condição de a gente poder olhar também, ver no vídeo o que ocorreu de errado, que a gente possa consertar. E aí depois a gente tomar a decisão. Vamos enfrentar uma equipe forte, né? Uma equipe que, como você falou, eu acho que é a terceira equipe em termos de condição, né? de investimento. Então, isso tudo já faz com que o jogo se torne um jogo difícil. Mais ainda que vamos jogar fora de casa, né? Dentro dos domínios do Águia. Mas vamos trabalhar essa semana aí para a gente fazer um bom jogo lá e conseguir um grande resultado. E a minha última, Márcio, é a respeito do Juninho, né? O Juninho, a torcida já pediu ele, né, em um certo momento, um coro de torcedores pedindo a entrada do Juninho. Como é que está o Juninho para essa temporada? Essa temporada é a temporada do Juninho, a gente discutiu muito isso na nossa programação nessa semana que passou, né? Acho que é um momento do Juninho, mas queria que tu falasse sobre isso, como é que tu pensa, como é que tu vê o Juninho que vai para a terceira temporada dele aqui no Paysandu. Valeu, Márcio, obrigado, até a próxima. Sobre o Juninho eu estou bem à vontade para falar, porque e isso já mostra o quanto eu gosto do jogador. Mas, como a gente está analisando algumas coisas, o Juninho a gente já conhece bem e tem entrado nos jogos, tem nos ajudado, principalmente no jogo da Tuna. Logo, logo ele vai ter a chance de entrar de cara também e poder mostrar todo o seu potencial. Então, Márcio, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente está ainda olhando bastante jogadores. Desculpa, Márcio. João Vanderlei, TV Liberal. Eu queria começar te perguntando sobre a importância de estrear bem no Campeonato Paraense, primeiro sobre isso, e também sobre a importância de um jogo como esse, onde Nicolas faz 2 gols, para a retomada da confiança dele como atacante, como jogador. A importância de começar bem, isso eu acho que a gente já teve um início muito bom, que foi no jogo da Tuna. Conseguimos
sagrar campeão, né, da Copa Grão Pará. Isso também já foi muito bom. O Nicolas fez 2 gols naquela oportunidade. Hoje fez mais 2. Então, um jogador que vem ganhando confiança, tem a confiança do grupo, é um exemplo de profissional, já falei isso. Isso não estou falando porque ele fez 4 gols em 2 jogos. Estou falando quando ele não estava fazendo gol, e eu sempre falei isso, a cobrança sempre é muito grande em cima do Nicolas, porque todos sabem do potencial e do que ele representa para nós, né? Então a gente tem que ter confiança no que está fazendo e dar sequência. Então essa que é a questão do Márcio Fernandes. Essa é a impaciência, a primeira rodada, toda aquela história da 4ª, 5ª rodada, 6ª rodada, início do campeonato, esse negócio todo. Então os erros, os acertos, cobrança da torcida, cobrança da imprensa, enfim. Márcio Fernandes. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra, né? Eu sou um cara que não tenho vergonha de falar quando a gente erra. Então, nós montamos uma estratégia que hoje não deu certo. Não foi do jeito que eu imaginava. E aí, dentro do jogo, eu fiz uma mudança, uma alteração tática. Porque eu tinha colocado o Rossi, né, como um segundo atacante, junto com o Nicolas. Só que quando nós fizemos isso, nós perdemos o meio. Nós tínhamos 2 volantes tentando caçar 3 jogadores do Capitão Poço, abrimos o meio, deixamos a nossa zaga exposta. Quando a gente percebeu isso, o que eu fiz? Puxei o Rossi de novo para a posição original dele e coloquei o Borazzi para fazer essa função, né? Mas não é o jogador com a característica que a gente precisava. No vestiário eu tive que fazer uma alteração, colocando o Giovani, que é o jogador mais articulador, o jogador que arma o jogo, né, para acrescentar aquele buraco que ficou ali, e aí eu tinha que sacrificar um jogador. E aí acabamos sacrificando o Pedro, né, que no meu modo de ver não estava mal no jogo. Então não foi uma mudança técnica, foi uma mudança tática que eu fiz, né? O Pedro foi muito bem no jogo, tem a confiança da gente, só que eu precisava trocar aquele momento, aí a gente trocou, né? Como a gente iniciou e não deu certo o que a gente pensou, nós voltamos no que a gente já tinha feito e tinha dado certo. Eu acho que treinamento e pré-temporada é para isso. E eu acho natural, né, o que o Paysandu apresentou, no crescimento dele no segundo tempo. Assim, você acha que a cobrança ela está muito prematura, né? Porque tem que ter um entrosamento. A gente conversava com o Brian e ele dizia, não, a gente está se entrosando, a gente está se conhecendo, e o jogador está se desenvolvendo, a parte física é natural. Como é que você vê esses questionamentos? Tem que jogar, tem que ser melhor, não está dentro daquilo que se espera dentro de uma pré-temporada, Márcio? Tá dentro. A gente não está preocupado com isso, porque a gente sabe que está no caminho certo, né? Claro que vai ter alguns erros dentro do caminho, mas é para isso que serve, né, esses jogos, esses testes, colocando alguns jogadores para a gente ver, né, para quando chegar realmente a hora a gente saber o que a gente tem na mão, o que a gente pode fazer, qual o sistema que a gente vai adotar, porque todos os sistemas são bons, desde que você tenha o jogador para fazer aquele sistema. E é isso que a gente ainda está buscando dentro da nossa equipe. Sobre os jogadores que até aqui ainda não fizeram estreia, ainda não entraram no time, qual a expectativa que você tem? Que evolução você está vendo neles? Quando é que o torcedor vai ver? Claro que não é por nome, não é por trabalho, por evolução no dia a dia. E desses, quem é que está evoluindo? Quem é que o torcedor vai ver logo no time, se apresentando normalmente, Márcio? Olha, a maior evolução física do nosso plantel foi do Giovani. O Giovani chegou muito acima, né? Perdeu bastante já está entrando num ritmo melhor, ainda não está nos 100% que ele pode render, mas já está melhorando. Hoje a gente tinha até deixado ele como opção, porque ele fez os trabalhos já um pouquinho mais do que os outros jogadores, até para que ele possa ganhar, e a gente já tinha pensado ele numa opção. Como o jogo correu
para o lado que a gente precisava dele, ele entrou aos 45. Talvez ele fosse entrar um pouquinho menos, né? Mas ele nos ajudou bastante e, consequentemente, a gente está olhando. Hoje entrou o Cavalieri, né? Entrou o Espinosa, né? Um jogador que está treinando muito bem, que tem o passe muito bom. Então, devagarzinho, a gente vai colocando todos. Ainda temos jogadores ainda para estrear, jogadores ainda que estão ganhando condição fora, né? Tem o Martinez que chegou, ainda não está em condições ainda de entrar, mas logo vai estar. Então, devagarzinho a gente vai montando a nossa equipe e tenho certeza que essa equipe ainda vai dar muitas alegrias ao Paysandu. Bicolor, obrigado. Então, a gente optou por um sistema diferente hoje. Nós colocamos o Rossi e praticamente ficamos com 4 atacantes, né, para ver como é que a gente ia suportar desse jeito. Não saiu do jeito que a gente esperava. Então a gente teve que fazer uma mudança tática já no primeiro tempo, mesmo trocando alguns jogadores, mesmo com a mesma equipe, a gente trocou funções, né, a gente trouxe o Borazzi para fazer ali, mas não foi do jeito que a gente queria. Eu precisava de um jogador mais articulador, mais amador do que o Juninho. Então a gente optou pelo Giovani. O Juninho é um jogador que tem uma característica um pouquinho mais atacante, um meio atacante, né? Que não era naquele momento o que a gente estava precisando. Depois a gente colocou 2 meias, colocamos o Juninho e o Giovani. Aí sim a gente começou a ter um pouco mais de articulação ali com o Espinosa fazendo esse primeiro passo ali de trás. Então, essa é a história do quem é quem, como você acompanhou. Por que ele colocou o Giovani e não o Juninho? É bom a gente colocar isso, é por isso que é bom a gente ouvir o treinador, porque eu tenho a minha visão aqui. Eu acho que eu comecei a falar sobre isso, né? Eu vi jogador ídolo, idolatrado pela imprensa, o narrador aqui, que eu passei a ser narrador, apresentador, diz uma coisa, aí o repórter, olha, não é bem assim, mas que nada, tu tá por fora, começaste depois de amanhã e já tá querendo saber mais do que mais. O repórter, que hoje em dia nem tanto, porque são os assessores que informam, mas a gente sabia muito da problemática, da situação que tinha aqui com o jogador. E o treinador não colocava ou tirava, porque ele sabia por quê. E hoje em dia, não é só o treinador, não é só o preparador físico, tem um grupo de profissionais até chegar à definição. Um dia ainda vou trazer aqui, para você ter uma ideia, quem ainda não sabe, para o jogador chegar no campo de treino, o que é que ele passa, desde a hora que ele desce do avião até chegar no campo do treino, não é nem do jogo. Então a gente precisa realmente ter essa tranquilidade e a gente tem que confiar. Clube do Remo e Paysandu Esporte Clube, nesse caso específico que eu falei do Paysandu, tem uma missão ardorosa. Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa Brasil e subir, ouça uma palavra, subir para a Série A. O resto é pensar para trás. Eu não voltei aqui para fazer esse negócio, para ficar negócio de fora de série C. Chega! É para subir. Um abraço, pessoal. Eu volto amanhã a partir das 11h30 aqui no canal 14 com É Pra Valer.